Olá, estamos mais uma vez com o quadro Segurança Pública e Cidadania. O que temos com isso? Mais uma vez, falando sobre voto e democracia. Foi em 1532 que ocorreu a primeira eleição para a Câmara Municipal da Capitania de São Vicente. Até 1821, durante o Brasil, colônia de Portugal, somente existiam eleições municipais. Foi com a independência do Brasil que o voto passou a ser um meio legítimo para a escolha de deputados e senadores. Nesta nossa primeira Constituição, somente homens livres e com determinada renda poderiam votar. Esta Constituição ficou conhecida como Constituição da Mandioca, pois, segundo ela, só poderiam ser eleitores e candidatos aqueles que tivessem certa renda equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Em 1891, o Brasil se torna uma república, o requisito econômico para ser eleitor e candidato é suprimido e passamos a eleger também presidente pelo sufrágio. O voto, neste primeiro momento de nossa república, ainda não era direito de todos. Não votavam menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, militares sem patentes, indígenas e religiosos estavam impedidos de votar. Neste período da República, como não existia uma justiça eleitoral independente e idônea, eram comuns práticas como coação de eleitores, fraudes, abuso do poder econômico, ficando este período conhecido como a República dos Coronéis, onde imperava o voto de cabresto. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas reforma o Estado, cria a justiça eleitoral, garante o voto às mulheres e institui o voto secreto. Entre 1945 e 1964, mesmo que de forma bem conturbada, o Brasil elegeu 4 presidentes pelo voto direto. No período dos governos militares, iniciado em 1964, a escolha do presidente ficou a cargo dos parlamentares federais e não do povo em geral. Neste período, os parlamentares eram escolhidos pelo voto popular, pelo voto direto, mas o presidente era escolhido pelos parlamentares, eleitos por nós. Ou seja, o presidente era eleito pelo voto indireto. Neste mesmo período, foram extintos os partidos políticos e implantado um bipartidarismo. Em 1984, o Brasil elege o último presidente pelo voto indireto, Tancredo Neves. Tancredo Neves vem adoecer e acaba morrendo antes de assumir a presidência. Seu vice, José Sarney, assume e uma Assembleia Constituinte é convocada e em 1988, nossa atual Constituição é promulgada. Nossa Constituição deu a amplitude que conhecemos hoje ao voto. Legitimou a Justiça Eleitoral como órgão isento à fiscalização do exercício do sufrágio, facultou o voto para eleitores de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos de idade e analfabetos. Todos os eleitores maiores de idade podem, hoje, ser candidatos. Desta forma, hoje, o voto no Brasil pode ser considerado universal, independente de critérios de sexo, renda, raça ou religião. O exercício da cidadania pelo voto no Brasil vem evoluindo desde nosso descobrimento. Ao longo de nossa história, somente 12 presidentes foram eleitos pelo voto direto e somente após 1988 o voto se tornou realmente universal e órgãos isentos e autônomos foram estruturados para dar legitimidade e transparência ao voto. Com o atual modelo, podemos votar e ser votados com uma amplitude nunca vista anteriormente em nossa história. Temos muito a evoluir? De certo. Mas precisamos conhecer nosso passado, preservar nossa história e aprimorar o voto e o estágio democrático que nos encontramos. O direito ao voto nos faz cidadãos de verdade. Mais uma vez, estamos falando sobre o voto como ferramenta para exercício pleno da cidadania e construção da democracia. Nos últimos 2 episódios, falamos da história universal do voto, iniciado na Grécia, e neste sábado falamos, rapidamente, da evolução do voto
no Brasil. Nas próximas semanas, vamos falar sobre o eleitor, mas também sobre o candidato, as formas de voto e a justiça eleitoral. Até lá!